Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Podbi. E meu nome é Vini Alcântara. E o meu é Gerson Brodão. E hoje vamos bater um papo com um nome que já passou nos jornais, rádios, estádios e microfones por esse Brasil afora. Ele é formado em Comunicação Social e Jornalismo pela UFRJ, com passagens por veículos como Agência Sport Press, Agência O Globo e Jornal O Globo, onde atuou como repórter fotográfico. Também assinou a coluna diária na Tribuna, passou pela Gazeta, dirigiu a Rádio Espírito Santo, apresentou e apresenta o programa de rádio como Jornal da Manhã e o microfone da Aberto da Massa. E se você se engana, quem pensa que ele parou por aí, em Anchieta atuou no Jornal de Anchieta e no Anchieta em Foco, além de colaborar com publicações como Revista Pedras do Brasil e programas de entrevista como Notícias e Negócios na TV Sul Cachoeiro. E hoje o papo é com ele, né, Vinícius? Isso aí. Apresenta o nosso convidado Gerson. Nosso amigo Ataíde. Muito bem. Agora sim, né, Alexandre? Salve, galera. Pode vir, João, Gerson, Vini. E você que está aí em casa e vai nos curtir esse bate-papo, muito obrigado aí desde já pela sua... ficar ligado conosco aqui durante esse período. Vamos ver se o papo agrada. O vai agradar com esse histórico aqui, se não vai agradar. À disposição de vocês, para vocês perguntarem e a gente vai respondendo dentro do que a gente conseguir lembrar, porque com o passar dos anos dá uns brancos, mas estamos aí. Show de bola. Mas antes, né, Vinícius, a gente tem um costume de fazer os nossos convidados a fazer aquele pedidozinho massa pra gente. Bom, então me resta agora também pedir a você que vai acompanhar a nossa entrevista que já possa dar aquela curtida, compartilhe para poder alcançarmos um público ainda maior. E comente, né? Pode descer a lenha se quiser, não tem problema não. Né? Depois eles vão repassar para mim e eu vou, quem sabe, até aproveitar isso como experiência de vida. Então não deixe de fazer os 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. E antes disso também, né, da gente tocar o barco, a gente tem que pagar as continhas da casa, né? Então, segue aí o nosso momento... Jabá. Segue. Está preocupado com a segurança do seu carro, da sua moto ou com a frota da sua empresa? Não se preocupe, entre em contato com a V8 Rastreamento e conheça os melhores planos de rastreamento para a sua segurança. V8 Rastreamento. Na UniUB você tem ensino de qualidade comprovada. A universidade de verdade, com a melhor nota de avaliação do MEC. Garanta seu futuro com quem é referência no ensino superior. UniUB. Você está procurando o curso técnico EAD ou supletivo EAD e não está encontrando? Não se preocupe, entre em contato com a escola ITEC Brasil e transforme o seu futuro. O número está aqui embaixo. Está procurando internet de qualidade e com uma boa velocidade? O nome é Easy1 Telecom. Os planos estão aqui embaixo para você consultar e descobrir a melhor internet do Sul Capixaba. Easy1 Telecom. Você tem um currículo extenso no jornalismo, passou por grandes redações, fez coluna de economia, foi repórter fotográfico e ainda atuou fortemente na rádio. Conta um pouquinho pra gente como começou essa trajetória na comunicação. Lá na UFRJ, e o que levou você a escolher essa profissão de jornalismo? Sim, a minha vontade era seguir na área de odontologia. Eu achava muito bonito e acho até hoje. Só que as condições financeiras da minha família não me permitiam, mesmo numa faculdade pública, fazer odontologia, porque naquela época, e acho que até hoje é assim, tem um tal de, eu nunca mais esqueci isso, de instrumental, que são os aparelhos que mesmo para o estudante ele tem que manusear. E era assim, coisa muito, mas muito fora da nossa realidade. E como eu andava arranhando no jornal, Correio da Lavoura, isso tem muitos anos, escrevendo uma coluna também, participando, né, com notas em uma coluna. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Aí o pessoal elogiava, eu falei, eu vou para essa área. Aí fiz o vestibular para comunicação social na UFRJ, fui aprovado e aí cursei lá uns 4 anos. A gente faz 2 anos geral, na época pelo menos era assim, depois você faz opção para publicidade, para jornalismo. Eu optei por jornalismo. E antes mesmo de formar, comecei a atuar como repórter fotográfico nessa agência
que você citou na agência Sport Press, uma oportunidade que surgiu e eu peguei, foi muito legal, foi uma experiência fantástica. Isso tudo foi o início da carreira. No início. Já estava com uma carreira na sua cabeça, como alguma coisa que você pretendia seguir, ou ainda era uma experiência de vida? No início era uma experiência, mas só que eu dei sorte, fui bem sucedido, as portas se abriram, né, graças a um companheiro, um amigo que me indicou para essa agência. Eu fui lá para auxiliar o fotógrafo e depois me tornei fotógrafo profissional. Já estudava jornalismo, então já tinha no meu currículo a cadeira de fotografia, e aí, só que naquela época de papel, de revelar, filme, completamente diferente do que a gente vive hoje. Hoje eu nem me atrevo mais a mexer. E aí essa vivência, Taíde, a gente viu aí nessa alta biografia, na nossa entrevista, nesse currículo seu, a gente viu que aí você foi fotógrafo, foi esportivo também, sim, né? Você trabalhou com essa parte de... Sport Press era uma agência esportiva. Exatamente. E tem alguma curiosidade que lá atrás, lá no Maracanã, você é flamenguista, né? Não. esse é o grande problema, porque... Não é um problema. Foi num período em que eu vi, mas eu via com alegria, até porque depois tive contato, assim, algumas vezes com o Zico, e eu vi ele levantar muitas as vezes, tanto a taça do Campeonato Brasileiro quanto a do estadual. Aquele meio-campo que tinha lá, Adílio, Andrade, Zico, era um troço assim que mesmo para quem não era flamenguista, tinha que admirar. E aí vivi essa experiência e outras de ter contato com grandes personalidades do mundo artístico, né? Renato Aragão. Foi nessa época que eu conheci o saudoso Paulo Antunes aqui de Anchieta, dentro do Maracanã, e outras figuras fantásticas. O próprio Pelé também participou numa filmagem lá, e antes dos jogos eles aproveitavam o Maracanã lotado para poder fazer as tomadas. Fazer aquelas mídias, né? Aquela mídia massa. Muita gente aparecia lá. Só que eu, assim... era um pouco tímido, né? Então eu não gostava de sair, de fazer fotografia minha ao lado dessas personalidades, ao passo que os meus colegas adoravam. E numa dessas eu fiz a foto de um colega que era até capixaba de Cachoeiro, ele já faleceu, com não sei se o pessoal lembra ainda, modelo Roberta Close. E quando eu terminei de fazer a foto, ele veio para o meu lado e falou: agora é você. E aí, uma das poucas fotos que eu tenho com personalidade é com a Roberta Close, muito bonita, por sinal. Roberta Close é um travesti, mas naquela época ainda tinha aquela coisa. Não tem nada demais isso. E eu guardo essa foto hoje com muito carinho, até hoje. Show de bola, Vinícius. Você migrou de grandes redações cariocas para cá, para o Espírito Santo. O que te motivou a vir para Anchieta? Que ano foi? E como foi esse processo de adaptação sua? Grande Rio de Janeiro para uma pequena Anchieta. Foi muito fantástico, foi muito gostoso, muito legal. Primeiro porque o Rio de Janeiro, eu morava na Baixada Fluminense e trabalhava no centro da cidade. Então aquele trajeto pela Avenida Brasil era muito desgastante, porque você levava 2 horas engarrafado para ir, 2 horas para voltar, e eu tinha várias outras atividades, eu não trabalhava só. Depois, mais tarde um pouco, eu trabalhei praticamente em 3 empregos. Eu dava aula à noite numa comunidade chamada Belfor Roxo, que na época fazia parte lá da Baixada de Nova Iguaçu. Trabalhava na agência Sport Press e depois eu passei no concurso para o INSS. Então, eu praticamente ia em casa trocar a marmita e voltava para o trabalho. E isso era muito desgastante. Depois começou também episódios de violência muito grande. A garotada que foi criada comigo, muitos estavam perdendo a vida por conta de se envolver com tráfico de drogas, enfim, aquilo tudo. Aí eu casei novo, meus filhos começaram a crescer, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou procurar um local mais tranquilo. E aí, por outras coincidências, através de um parente meu que morava aqui, comprei um terreno, fiz uma casa para fazer veraneio, para vir aqui, uma casinha bem simples. E aí depois eu resolvi mudar em 91, fevereiro de 91 eu vim, pedi transferência, larguei tudo na parte de jornalismo, pedi transferência no INSS, minha esposa também era funcionária pública, veio me acompanhando, e aí nós mudamos definitivamente para cá em 91. E aí essa migração, né, que o Vinícius falou, e você
30 e poucos anos. Tem bastante tempo. Pegou Anchieta Essa lá no migração do jornalismo de grande mídia, né? De grandes mass mídia, né? Que são grandes veículos. Como que foi essa migração do grande para o local, fazer jornalismo aqui em Anchieta? Então, a primeira eu comecei a sentir falta, né? Naturalmente. Mas aí eu encontrei uma pessoa que é muito querida e muito conhecida em Anchieta, que já também faleceu, que era o Robertinho Brilhante. E aí ele sabia, não sei, alguém falou que eu tinha trabalhado na área de jornalismo, ele fazia o Jornal de Anchieta, e aí fizemos um contato. E aí ele falou, não, você vai trabalhar comigo, eu preciso de alguém que me ajude a escrever. E aí começamos a fazer o Jornal de Anchieta, depois do Jornal de Anchieta, outros jornais que surgiram. E aí eu comecei a escrever, naturalmente que o retorno era mais imediato, que na grande mídia você escreve, muita gente acompanha, um número muito maior, mas você não tem um feedback, um retorno imediato. Agora já aqui local, né, ainda mais jornal, naquela época o jornal tinha muita penetração. Então, você tinha um retorno imediato. As pessoas liam o que estava escrito ali, aí já sabia que a gente participava lá, mesmo não assinando, a gente tinha um retorno muito imediato. E isso era muito legal também, né? Então, foi uma espécie de compensação. O muito dos grandes centros, mas um muito anônimo, para um pequeno público mais presente, que você tinha um retorno assim quase que direto, imediato. Né? Muito legal. Voltando lá para o Maracanã, né? Vale a pena ressaltar que essa entrevista a gente já tentou fazer, né, Vinícius? A gente já tentou realizar e você contou uma das vivências lá do Maracanã para a gente aqui. Qual é a diferença de morar na cidade, como no Rio de Janeiro, ter todo aquele fluxo intenso? Vamos fugir um pouquinho da área profissional para essa área de pessoal sua, né, dessa vivência, e vir morar em Anchieta, numa cidade que na época não tinha tanta coisa, né? Era uma cidade do interior, né? Ainda estava se estabelecendo ainda as coisas. Como que foi essa... Não tinha tanta coisa para você. Você na beira da praia ali, você é de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte aqui de Anchieta. Mas a um passo da praia, né? Você tá caminhando, você pega a estrada ali e sai em Ubu. Mas foi muito legal, não senti tanto, quer dizer, eu senti melhorar muito a qualidade de vida. E outra coisa, com certeza, quando você tem família, né, no meu caso 3 filhos, né, minhas 2 meninas já entrando quase que na pré-adolescência, meu menino ainda garotão, bem pequenininho ainda, e isso pesou muito. Aí você vê a qualidade de vida diferente. Às vezes eu vinha andando aqui da descida da igreja lá para minha casa, onde eu estou até hoje ali. Agora tem uma empresa ali que é muito conhecida porque é pintada de amarelo e não é o Podbi, é a Loxul. Então era uma caminhada que não acabava nunca, a rauta não era calçada ainda. Então você vinha andando, arrastando aqueles 3 filhos e tal. E hoje você faz essa caminhada, mesmo que vá a pé, parece que encurtou. Mas na época era muito grande. Era muito grande a distância, parecia ser muito grande. E outra coisa que eu achava interessante era o olhar para o céu, porque não tinha iluminação pública ali, então é muita estrela. Aquilo às vezes eu ficava parado olhando para o céu. Quando faltava luz, essa diferença, né, muito grande. Eu falo isso porque, só abrindo parênteses, quando eu vou para a zona rural, aqui em Belo Horizonte, aqui em BH, aqui, né? E eu venho para Anchieta, às vezes eu vou no final de semana, dar uma caminhadinha de noite, aí tem onde acaba a iluminação pública, aí você vai andando mais um pouquinho à noite, e aí você vê naquele breu, aí você consegue ver o céu à noite, você consegue vislumbrar muito melhor. E na época também, quando era um pouco mais esportivo, a gente subia o Monte Urubu, pegava ali 8 horas da noite e subia só no zóio, não tinha nem lanterna. A gente só subia 8 horas da noite, a gente subia, chegava no topo da montanha lá, aí fazia uma pequena fogueirinha, limpava tudo, fazia uma pequena fogueirinha e ficava ali até meia-noite, meia-noite e meia, depois descia. E daí, na época de moleque, você olhava pro céu assim, cara, incrível. Aí hoje eu sinto falta, de vez em quando falta energia, aqui, né, tem uns temporal ainda, falta energia, eu vou lá pra varanda lá de cá, pego a cadeira e fico lá, só relaxando de boa. E o outro detalhe é que era muito pântano ali, né, onde eu falei que hoje tem essas empresas ali, construção de casas.
era muito pântano. Então, rapaz, era uma barulheira de não sei, lá no Rio a gente chama de rangia. E outra chama de perereca. Perereca, eu acho que sapo, perereca, tudo. Rapaz, mas era uma gritaria. Nessa época tínhamos ainda... E lá no Rio era no centrão mesmo, você morava? Era baixada, não era centro, era um local bem humilde, mas apinhado de casas e de gente, né? Então, você não tinha essa possibilidade de usufruir disso tudo que a natureza fornecia na época. Então, vagalume, o sapo e a rã, não sei, grilos, né, gritando, e o céu, isso me impactava muito. Eu ficava olhando muito, curtindo. Primeiro, quando eu vinha só passear, que era raro, porque como eu trabalhava no Maracanã, né, nessa agência esportiva, os domingos eram sempre tomados, mas às vezes no momento de férias e tal, eu vinha e ficava encantado. E depois que eu mudei, ficava curtindo muito isso, é muito legal. Agora, recentemente, teve um negócio de uma lua vermelha aí, que eu até anunciei na rádio, e fui... Chegou no horário lá, acho que era 8 horas da noite que apareceu, não, lua vermelha não, minto. Era o planeta Marte que apareceu ao lado da Lua e tal. Eu não consegui ver. Fiquei não olhando. Consegue, não. Mas aí é um negócio que porque das luzes, né? Você diz? Não sei porque. Não sei que não rolou. E eu fiquei ali esperando, parei o que eu estava fazendo, falei, agora eu vou lá. Botei, fiquei vendo a Lua, ela estava até com um tom avermelhado mesmo. Mas o planeta Marte, que parece em forma de uma estrela grandona, eu não vi. Mas então, tudo isso fez com que eu fosse me adaptando. E na verdade, eu me apaixonei, e todo mundo, minha família também. E aí a gente... Aí beleza, aí chegou na cidade, lembro que você comentou em off comigo que você foi trabalhar aqui. Quando você chegou, você já chegou mexendo em comunicação? Não, ou você foi trabalhar em alguma outra área? Eu cheguei transferido como funcionário público, servidor do INSS. Eu era técnico em comunicação social, na verdade não era para trabalhar em agência, era para trabalhar na comunicação social do INSS, release e tal. Mas aí, como eu morava em Anchieta, eu consegui ficar desviado de função no posto de Guarapari, que ainda era perto dos Correios lá em Guarapari, depois mudou várias vezes. Agora está lá perto do São Pedro, não é isso? Agora está lá em frente ao Hospital São Pedro. Isso. E aí eu tinha essa atividade principal, que me possibilitava ter uma renda certa, e aí o resto era aventura, né? Porque para a pessoa que quer se deslocar para o interior, que vem na cidade grande, ou vem aposentado, ou vem com um cargo de funcionário público, que pelo menos a pessoa não vai tentar a vida ali, porque é mais difícil, questão de empregos, os salários são bem menores, mas aí, no meu caso, eu vim pelo menos com arroz e feijão garantido. Eu e minha esposa, que ela também era servidora pública, agora está aposentada também. Então, o arroz e feijão estava garantido, e o resto era aproveitar a possibilidade de quem sai de um centro muito grande e violento para um verdadeiro paraíso, que ainda é o município de Anchieta. E para você que está assistindo, né, essa entrevista bacana, você que ouve todas as manhãs, 7 horas da matina, lá na Rádio Massa, todo mundo agora está dando a oportunidade de ouvir e ver. Só acontece, não pode vir. Então, e aí eu lembrei do episódio que a gente tinha conversado quando tentamos fazer a primeira vez a entrevista, tinha um probleminha técnico e tal, de que eu sou muito assim relaxado com a apresentação pessoal, principalmente com as vestes. E eu não tenho hora, assim, não tem problema. Se eu tiver, como aconteceu nesse episódio, capinando, todo sujo e tal, e precisar sair para ir em algum lugar, eu vou. Então, aconteceu que eu passei ali no calçadão e estava realmente estava sujo e mal vestido. Sujo assim, de terra, E aí eu parei, rapaz, encontrei o Flavinho Simões, que é conhecido de vocês, ficamos conversando ali, e aí veio uma pessoa visivelmente embriagada, ficou próximo, né, olhando e tal, olhando, e eu não discrimino ninguém, né, aí o cara falou comigo, você é Alexandre Ataíde? Aí eu fiz assim, sim, aí tudo bem e tal, aí nada a ver, virou as costas e foi embora. Quer dizer, então, a imagem que a voz da gente projeta nas pessoas, uma imagem que quando a pessoa vai ver, não tem, ainda mais naquelas condições ali. Né, hoje a maioria das rádios transmite também imagem. Agora tudo assim. Agora, nesse tempo todo, você chegou aqui, trabalhou, qual foi o primeiro contato, quando foi, e alguma situação inusitada que te fez esse contato com rádio?
Já chegou logo com esse contato ou teve um pré-aquecimento? Até porque não tinha a rádio, assim, uma rádio em Anchieta. O primeiro contato com rádio foi quando eu fui cedido pelo governo federal para o governo do estado, na época do Paulo Artung, para dirigir a Rádio Espírito Santo. Aí, naquela oportunidade, eu precisava de formar uma equipe, porque eu era diretor, tinha que mudar. A rádio estava totalmente abandonada, largada. E aí eu convidei o Flávio, que trabalhava na TV Bandeirantes, eu acho que nessa época, para poder fazer um programa. Nós criamos um programa que foi o berço do Jornal da Manhã depois. Só que eu achava a minha voz muito ruim para a rádio, né? Então eu falei, eu produzo, ajudo a produzir, preparo, mesmo como diretor, eu que vou fazer o programa e você vai apresentar. Tinha um nome lá, nem lembro, mas notícias, alguma coisa assim. E aí, aos poucos, quando precisava de um repórter trazer alguma notícia para poder tornar dinâmico, né? Porque ele chamava os repórteres, fulano de tal lugar e tal. E aí eu andei fazendo alguns flashes e ele falou, rapaz, você podia trabalhar também. Eu falei, não, vou ficar na minha aqui, que a minha praia é escrever. E aí quando depois eu voltei para Anchieta, né, que nessa época eu morei em Vitória, eu voltei para Anchieta e ele também estava por aqui, surgiu a oportunidade da Rádio 5. Né? Ele conhecia o diretor e aí me convidou para trabalhar com ele assim, na produção, mas ele seria e era o âncora, né? Eu ficava ali só apoiando. Só que aí depois o tempo passou, ele teve que sair, que se envolveu com um cargo em prefeitura, e aí não dá para ter o cargo na prefeitura e trabalhar na rádio. Aí acabou que eu comecei a assumir o programa sozinho e, para minha surpresa, na época, não sei se hoje ainda está assim, deu muito sucesso. Até porque o interior gosta muito de rádio. Então, lá em BH mesmo tem um monte de ouvintes, o pessoal escuta. Amarildo, qualquer besteira que a gente Bruno. fala. Agora, só continuando, Gerson, nessa pergunta, no meio desse tempo todo, só em rádio tem quanto tempo, Alexandre? Bom, rádio foi mais aqui, né, no Espírito Santo. 2004, a partir de 2004, 2006 aqui em Anchieta. 20 anos. Não, 20 anos só de Anchieta. Isso. Como diretor da Rádio Espírito Santo, uns 23, 24 anos. O que você pode contar pra gente, assim, de uma situação inusitada, de algo que deu boas gargalhadas, alguma coisa assim que seja interessante desse mundo de rádio? A gente sempre gosta de fazer essa pergunta que, igual você falou, que não é uma cena de bastidor, alguém te olhando na rua, te vendo conversar e logo depois, não é bem isso que eu esperava dele, mas lá dentro sempre tem. Aqui, por exemplo, tem perguntas. Aqui é um programa que possivelmente é editado, às vezes é ao vivo, mas o seu é sempre ao vivo. Então, assim, tem coisas que acontecem ali que às vezes escapa. Isso acontece no ao vivo. Que às vezes você pode dar risada ao vivo, mas às vezes não. E eu não tenho, assim, vergonha por exemplo, se eu tiver que tossir, eu peço licença, eu falo que eu estou gripado. Às vezes eu fujo um pouco do padrão, né? Aquele padrão eu realmente levo a coisa de uma forma assim, o mais informal possível. Aí tem eu não lembro, Vini, mas tem uma série de coisas que aconteceram. Vocês estavam falando agora de faturar, não foi? Eu lembrei que um dos últimos programas que eu fiz com o Léo, o prefeito, estava lá o diretor do Detran, e aí o que eu fiz? Eu falei, vocês vão conversando aí e tal, aí o Léo quase que assumiu o programa todo, mas assim, né, eu falei para ele mesmo, e o diretor do Detran, aí depois também veio o Robson, que é secretário de infraestrutura. Então, eu fiquei assistindo, até levantei um pouquinho, e aí foi dando a hora do intervalo, né? Dando a hora do intervalo, aí eu voltei, aí eu pedi para fazer uma pergunta. Falei, Léo, o pagamento da prefeitura continua saindo dentro do mês, né? Porque, às vezes, tem até o dia 5 do mês seguinte para pagar. E aí ele se entusiasmou, não, nós pagamos. Eu falei, então o teu está garantido, deixa eu faturar e garantir o meu. Quer dizer, aí o cara do Detran não conseguia parar de rir, porque ninguém estava esperando aquilo. Então tem cenas assim aos montes que acontecem. A experiência vai tirando... Rapaz, Fabrício também tinha muita história legal, porque algumas pessoas achavam até que eu estava contra ele, né? Não, eu ia falar isso agora, cara. Porque às vezes eu apertava, mas porque não tem uma história que o escorpião vai levar pede pro sapo atravessar ele na lagoa, e o sapo fala, não vou fazer isso porque você vai me morder e o cara, não, de jeito nenhum, se eu te morder, vou morrer nós dois, não. Pode. Aí insistiu, o sapo topou. O escorpião
subiu nas costas do sapo, o sapo foi nadando no meio da lagoa, o escorpião mordeu o sapo. O sapo, pô, você falou que não ia me morder, agora vamos morrer nós dois. O escorpião falou, desculpe, mas é a minha natureza. Então, o jornalista tem a natureza dele também. Não dá. Se tiver uma bola quicando, não tem como você não... Então, às vezes, dava um aperto, mas ele sempre saía muito bem. E eu lembro que uma vez você comentou em off que você teve uma boa relação também com o saudoso Edival. Teve uma história, alguma coisa assim, não foi um reconhecimento que você tinha? Conta alguma coisa assim, desse primeiro contato que você teve com o Edival Petri. O primeiro contato com o Edival foi quando ele foi se candidatar, acho que a vice-prefeito, enfim, ele dava aula e teve que se afastar do Maria Matos. E aí tinha uma carência muito grande de professores. Como eu já tinha, mesmo sendo formado em comunicação social, trabalhado com história e geografia no Rio, né, nesse lugar mesmo, Belfort Roxo, que eu te falei, eu me habilitei. Falei, aí faltava gente, falei, então eu vou... fiz o DT lá do governo do estado e fui trabalhar. Outra experiência fantástica, né? Muito legal. E aí eu fiquei sabendo que a pessoa que eu estava entrando no lugar era o Edival, estava recém-chegado, acho que de Pongal, não sei também. Ele morava ali perto, acho que era até do Flávio Santana, naquela rua ali perto do hospital. E aí eu conheci nessa oportunidade. Depois, não sei como é que foi, eu sei que aí, pelo fato de eu escrever no jornal de Anchieta, tinha que fazer entrevistas com ele e tal, eu e Robertinho. Eu sei que surgiu em 96, ele me convidou para ser secretário de turismo. E aí eu topei, tive assim uma proximidade muito grande. Ficou quanto tempo como secretário? Eu fiquei até o INSS, não, até quando mudou, que aí a gente apoiou, logo depois Moacir veio, quando o Edival não pôde mais se reeleger, e aí eu saí. Uhum. Depois eu voltei como superintendente. Então faltou isso na biografia. No seu currículo faltou isso ainda. Secretário de turismo, depois assessor especial, mas aí quando eu descobri que isso podia atrapalhar minha aposentadoria no governo federal, aí eu saí. E foi muito legal a experiência lá e depois viver fora, porque aí é outro papo, né? Você imagina eu fazendo um programa entrevistando o prefeito e sendo pago por ele, não tem condição. Tem aí como, ia ficar né? muito ruim, porque agora mesmo o Léo me ligou que ele estava viajando e aí ele falou, e amanhã, que eu não sei quando é que vai ao ar aqui, mas na sexta. Hoje e amanhã na sexta. Amanhã na audiência ainda nessa sexta. E aí eu falei, olha, você chegando de viagem, eu achei que talvez não tivesse programa, porque eu gosto de pegar com assessoria algumas coisas para eu poder ter pauta. Como vocês fizeram comigo, me conta um pouco da história aí, eu também quero saber, só que eu vou aproveitar do modo que eu quiser. Aí eu falei, não deu tempo, mas você sempre, que o Léo fala mesmo, pode perguntar o que você quiser, não me vira aqui. Nesse ponto ele é bem corajoso. Aí eu falei para ele, eu vou dar um aperto então, já que não tem pauta. Aí ele ficou rindo, mas tranquilo, não tem problema nenhum. É claro que eu não vou fazer nenhum tipo de covardia, mas quando tem que falar alguma coisa, né, quando teve embate com os professores, eu sempre pergunto mesmo e ele deixa bem à vontade. Mas se eu fosse funcionário, ia ser mais complicado. Mais complicado. Mais travado, né? Gerson? Taíde, acho que essa é a minha... Chegando nos finalmente, eu queria entender que a gente teve aqui com o Ricardo Conde, né? Também radialista, apresentador de programa, enfim, também tem um currículo muito grande com a parte de comunicação. E ele falou sobre essas transições, né? Da rádio para a TV, da rádio TV para a internet. Conta um pouco dessa experiência, dessa migração que você vem acompanhando, né? Essa mídia, que é a comunicação social, tanto o jornalismo, vamos falar de jornalismo, né? Do jornalismo e de radialista. Conta um pouquinho como que você vê essa migração para o digital. Então, bons olhos, maus olhos. Eu sou um consumidor muito grande de material jornalístico nas redes. Tanto nos programas que são retransmitidos pelo YouTube, quanto também em alguns podcasts que eu gosto de ver, de ouvir, na área de saúde e tal. Eu acho que não tem jeito. O caminho é esse. Eu lamento hoje da Rádio Massa ainda não colocar, porque está no... Você pode, se você digitar lá, Massa FM de Anchieta no Google, vai aparecer logo no primeiro link, você dá o play e já tá ouvindo o programa. Mas não tem, por exemplo, como o Vini falou,
uma a transmissão. Com, né? Eu acho que já E o o estúdio da Rádio Massa é bonito, dá para fazer. Dá para fazer, muito legal. O pessoal que vai lá sempre, os entrevistados, gostam de fotografar, porque tem muita logomarca assim, bem chamativo, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo, e não tem essa de saudosismo. O que tem que fazer, porque o que aconteceu? Quando surgiu a televisão, o rádio vai acabar. Pelo contrário. E com a internet é a mesma coisa, só que o rádio pegou carona na internet e continua. Né? É claro que tem muita gente que, por exemplo, você quer ouvir música. Eu tinha um programa, esqueci de falar isso, eu apresentava um programa na Rádio Benevento chamado Varanda da Saudade. Só música antiga, mas antiga sim, daquelas que vocês mais jovens ouvindo, chega a se arrepiar. Pô, isso é muito velho. Mas tinha uma audiência muito legal. E olha que a Rádio Benevento era muito restrita, né? A Rádio Benevento hoje é a Rádio Anchieta, né? Anchieta, o nome eu nem sei. Tá aí, tá no ar ainda. O DJ Pimenta, ele bota esse programa que ele faz aí dos anos 80, lota? É muito legal. Eu colocava lá, fazia esse... Era uma boa oportunidade, porque colocando na internet ou transmitindo, você... Aí não tem barreiras, não tem limite da onda do rádio, né? Ela vai embora, você pega... Né? Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, tem que saber aproveitar e saber surfar. Agora, não dá para ser saudosista, não dá para fazer igual no passado, quando surgiu a locomotiva, dos caras quererem, né, atacar a locomotiva porque era tudo carruagem. Então, a gente tem que embarcar e tentar, enquanto a gente tiver um pouco mais de vida, né, porque tem um amigo que diz que eu estou com as malas prontas. Mas malas prontas para partir para outro astral. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo e é uma sacada muito boa. Quem conseguiu sair na frente, né? Ter a visão de que o caminho era esse. Eu não sou contra, não. Assim, a gente está criando... o nosso planejamento aqui no PodB é um pouquinho inverso, né, Vinícius? A gente está tentando se encaixar dentro da rádio, né? A gente tem já conversando com o Ricardo Conde aqui ao vivo, ele fala, ao vivo não, né? No programa ele citou a possibilidade da gente se encaixar dentro de uma programação da rádio, né? Só o áudio, e também falou que ele tem outros canais lá, né, de podcast que também poderia inserir. E a gente está nessa negociação. Vai ser muito legal. Colocar também essas entrevistas que a gente faz, o PodB faz dentro da... Porque eu entendo, como comunicólogo, eu entendo que há público para tudo. Claro. Há público também que escuta de ouvir rádio. Por exemplo, eu sou fã de rádio. Também, sou fanático por rádio e também por essas entrevistas que a rádio nos possibilita, e agora os meios digital também, como vocês estão fazendo aqui agora. Só que o entrevistado não é lá tão essa coisa toda. Mas, por exemplo, eu tinha muita vontade de bater um papo legal, não sei se vocês já fizeram com o Dr. Carlos Augusto, que ele é intensivista, é um médico que tem um caminho assim mais integral. Ele não vê só uma doença específica, ele vê o organismo todo. Então, e tem umas dicas boas, né, de suplementação. Já fica a dica para a próxima entrevista. Show de bola. Depois eu vou te falar outra, mas você tem que ser em off. Vou dar uma sugestão, vocês quiserem. Então, eu tenho muita vontade de fazer. Às vezes eu tenho oportunidade de entrevistar pessoas na rádio que prestam um serviço muito grande de levar informação, prestar serviço para as pessoas, porque depois eu tenho retorno. Pô, cara, eu vi aquele negócio lá, para mim foi bom. Coisa simples, por exemplo, a carteira de habilitação social. Né? Tem gente que não acompanha, não sabe, vai abrir para quem não tem uma renda X, que pode fazer 0,800 tirar a carteira de habilitação. Não é uma coisa simples. Não, cara, é muito importante para muita gente que não tem, que não consegue ter dinheiro para fazer, é muito importante. Então você apresenta concurso, emprego, tudo isso é um serviço que às vezes muda a vida das pessoas. Então eu acho muito legal, tanto esse trabalho de vocês, e se vocês migrarem para a rádio vai ser muito bom, e a rádio também migrando para os meios digitais. Né? Show de bola. Perfeito. Vinícius. Alexandre, foi realmente um grande prazer ouvir essa história sua, as histórias, porque você já deixou a deixa sobre aquela história que a gente repetiu 2 vezes, do cara que te viu e falou, não tem nada a ver, mas isso é uma situação tão cômica, mas que agora algumas pessoas que ainda não te conheciam, e se por acaso estiver acompanhando o PodB, vão te conhecer. Então, para nós,
foi assim, o Podbi foi um sonho te trazer aqui, já tem muito tempo. Muito tempo Tem, mesmo. ele sempre fala, rapaz, a gente tem que trazer o Alexandre. O Alexandre tá sempre na rádio, como ele falou da amante da rádio, o Alexandre tá sempre na rádio e tal. Você E escuta o aconteceu. programa? E aconteceu de a primeira vez, nós temos problema técnico. Mas a segunda deu tudo Estamos certo. aí, e nós estamos na estamos área. aí. Como eu digo lá, estamos na área, estamos no ar. Foi muito bom compartilhar uma pequena parte da sua vida, da sua história com o nosso público, a nossa audiência. E agora, Gerson, fica à vontade e depois passa para ele. Não, mais uma vez agradecer, né, essa presença magnífica, Não, pra mim foi nessa entrevista. Vai ter outras oportunidades, aí a gente umas fofocas políticas, aí eu vou deixar pro Vinícius que gosta disso daí. A gente não quis mexer com política, não. Pois é. Vou deixar só a área pessoal que iriam conhecer o Alexandre. Não, só para encerrar, uma das coisas políticas que assim acabou movimentando muito é quando a gente acompanha a apuração. E aí, meu amigo, é complicado, porque né, tem as torcidas, tem a gente mesmo, eu tento ser... Eu tenho, claro, as minhas preferências eleitorais, mas Sim. eu tento dar mas é muito difícil Muito você difícil. ser isento, entendeu? Até porque você está cercado, geralmente, por pessoas que têm o mesmo pensamento que eu politicamente, mas só que eu acho que tem que ter um pouco de ser mais comedidos, né? Então, às vezes, você... Teve uma última eleição aí que eu vi um candidato crescer muito e eu elogiei o caboclo. Falei, ó, tá... jovem, né, crescendo, aí depois o pessoal, você... Eu falei, não, eu falei só o que eu penso e eu vou continuar assim. Se não for para falar o que eu penso, aí... Bom, E a gente passou por isso também, Thaís. Passa também. A gente Mas passou por isso também, porque a gente fez a cobertura o ano passado, né, Vinícius? Ao vivo. Né, a gente fez a cobertura aqui ao vivo, botamos na televisão Ah, da cobertura, eu a entendi. cobertura das eleições, a gente colocou o site do TSE era F5, e a gente tava comentando. Só que o Vinícius já chegou aqui mais de lá pra cá do que pra lá. Aí chegou e emendou, mas aqui mas foi divertido, o pessoal gostou muito. Tipo assim, mais foi diversão, mas e foi não mais puxando. assim, pra diversão. A gente tava pra zoeira mesmo. Eu achei que você Pode estava zoar. falando em relação às As três entrevistas ao vivo que a gente teve. não, a gente não. Da apuração. É, Aí não, vocês- na vocês- apuração foi até bem- por uma questão legal, vocês foram bem... redondo. Assim, todas as mesmas perguntas, o mesmo convite. Ao mesmo tempo. Separamos quem ia ser primeiro, segundo, terceiro em live. Então, assim, foi bem redondinho. A redondinho mesmo. gente fez o registro das entrevistas, tudo no TSE. Vocês Mandamos. falaram, A né? gente E é fez outro papo, todo. Aí tem que ser tudo legal mesmo. Agora, essa parte assim, mais cômica e brincadeira, desde que você não ofenda ninguém, eu acho legal. E pode não acreditar, mas eu não trago mágoa nem rancor. Hoje eu tenho, porque eu já apoiei, por exemplo, um candidato muito clássico aqui de Anchieta, que é o Moacirzinho. Depois, quando houve a separação do grupo do Edival do grupo Moacir, eu fiquei com o grupo do Edival, até porque acreditava. E hoje sou um grande amigo do Moacirzinho. O cara frequenta a minha casa lá, que ele é meu cliente também, vai lá e é altos papos, entendeu? Do futebol, a política, a experiência. Então, eu não tenho mágoa nem nada contra ninguém por conta política. Inclusive, nessa situação atual hoje, esquerda, direita, eu tento conviver com todo mundo. Aliás, eu evito o máximo possível, eu até falo isso na rádio. Quando eu vou fazer alguma crítica em algum comportamento, seja na área, depois me estendendo, né? Na área de meio ambiente, ou qualquer crítica que eu vá fazer, eu falo assim, estou com um espelho aqui na minha frente, o que eu estou falando aqui é para mim também. Eu estou falando e ouvindo para poder apurar, porque eu prego muito que as coisas devam... toda essa questão de consumismo, ambiental, que nas escolas, junto à criançada, é o caminho para a gente tentar melhorar um pouco. Porque parece que o aluno, a criança, ela leva para dentro de casa e às vezes faz um trabalho reverso, elas educam os pais. Então eu vejo lá, eu tenho uma netinha de 2 anos, ela é alucinada para reunir aquelas tampinhas de garrafa PET para levar para a escola, porque tem um programa lá, aqui também tem. Do PET, castrar, né? Dos PETs. dos pets. Para castrar os PETs. Isso, então acaba que, por exemplo, minha filha, ela, se estiver num restaurante e tomar uma água mineral, ela tira a tampinha, bota no bolso e leva. Quer dizer, a gente acaba, e você vê, né? Como que tem uma montanha de plástico. Como é o nome da ilha que tem aqui no Espírito Santo, que os marinheiros vão para lá? Fugiu aqui.
Tem uma montanha feita de plástico nessa ilha, depois acumulando ali. O que tem de morte de animais marinhos por conta de rede de pescadores que deixam dentro do mar, né, se enrolam, tartarugas, isso a gente vê todo dia na internet, engole essas tampinhas de plástico. Então, eu acho que nas escolas, né, fazendo esse trabalho de conscientização, é muito legal porque leva para dentro de casa. Então, eu enfatizo muito isso. Só que eu não gosto de criticar porque eu também dou meus deslizes, e muitos. Aí eu falo que eu tenho um espelho na minha frente, e às vezes até tem, quando eu faço programa de Vitória, eu tenho um estúdiozinho, e em frente tem um espelho. Então eu falo, né, a crítica, mas dirigida para mim também. Porque realmente tem muita coisa que a gente ainda peca enquanto ser humano, né? E aí, é isso aí, meu jovem. Perfeito. Gerson, mais alguma consideração? Não. Pode ficar à vontade, fazer as suas considerações finais. Bom, e aí a gente vai encerrando nosso programa. Se você, que não me conhecia, está conhecendo este velho, prazer. Sou Alexandre Ataíde. Estamos aí dando as nossas cacetadas na massa pela manhã. E tem uma outra atividade paralela que não tem nada a ver com jornalismo, mas que também me leva a estar em contato com muita gente também, principalmente o pessoal do interior. Quero agradecer, Vini, o João que está ali nas carrapetas, meu amigo Gerson, e a você, amigo, que teve a paciência de ficar conosco. Espero que você multiplique, né? São os 3 Cs, né? Compartilhar, comentar e curtir, para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas. Sucesso, mais sucesso ainda para vocês. Show de bola, obrigado, Taíde. Vinícius? Você gostou? Se você gostou, não deixa de compartilhar. Se você estiver assistindo algum recorte, não deixe de assistir a entrevista inteira. Bate-papo gostoso. Quem gosta de rádio como o Gerson, com certeza tem ouvido na manhã, toda vez o Alexandre. Na sexta-feira tem ouvido o prefeito, com a entrevista com o prefeito. Enfim, se é fã, compartilha, dê o like, participe. Para nós, encerramos por aqui. Um beijo no seu coração, porque você já perdeu a novela, com certeza. E até a próxima. Gerson, tchau.